último vídeo, você viu uma casa decorada desta construtora que eu adoro, uma das melhores construtoras semi-custom, que nós chamamos, numa região que neste e também nos próximos vídeos eu vou continuar te dando pinceladas de como ela está sendo redesenvolvida e se transformando naquilo que eu uso muito, que eu brinco, que é uma joia. E para esse tamanho de casa, eu penso que uma família de 4 a 5 pessoas vai viver confortavelmente. E você vai ver que essa casa não está decorada, mas esse é um desafio que eu adoro. Por quê? Eu gosto de mostrar para você, de forma material, física, como é entregue a casa, porque a casa modelo, às vezes, nos engana, entre aspas, porque a gente está vendo todo, a decoração, a gente está encantado pela decoração e não pela casa. E aqui eu vou conseguir mostrar para você exatamente como ela é entregue. E antes de eu apresentar a casa para você, eu quero só reforçar que tem 2 séries de casas nesse condomínio. Esta série aqui são de casas construídas em terrenos de 60 a 70 pés e sempre com 3 vagas de garagem, o que é bem difícil de acontecer, porque nos condomínios novos a quantidade de terrenos largos como esse é muito pequena. Então nós entramos pela porta principal, eu tenho essa área que cada vez mais está sendo explorada pelas construtoras. Nesse caso, eles chamam de Flex Room. Eu posso fazer aqui uma sala de estar formal, eu posso construir uma porta aqui e transformar em um home office, em um escritório. Eu posso fazer uma área de playroom, que a gente chama aqui, onde as crianças conseguem brincar. Eu consigo deixar esse ambiente só para as crianças, enfim, você pode fazer o que quiser. A Toll Brothers é considerada uma das melhores construtoras semi-custom que nós temos, inclusive eu acho que nos Estados Unidos, não é só na Flórida, tá? Ela tem presença nacional. Por quê? Por tudo que ela está entregando aqui e a forma como é acabada. Essa casa é uma casa de inventário, ou seja, a construtora escolheu todos os acabamentos que você está vendo. Vou te mostrar também que tem os ajustes a serem feitos porque essa casa não está finalizada. Mas, vamos lá. Quando eu olho para o piso, eu tenho um piso de madeira super bem colocado. Eu tenho a ilha com um tampo onde a espessura do quartzo é maior. Eles já colocaram os armários embaixo dessa ilha. Eu vou ter o que a gente chama de cozinha gourmet. Então, aqui vai estar o meu micro-ondas e o forno elétrico. Lá em cima vocês estão vendo, né? Tá faltando a porta porque certamente devia ter um batidinho, então eles estão arrumando. E isso é interessante, adoro. Então vamos lá. Normalmente, quando a gente vai nas construtoras, o armário tem 42 inches de altura. Aquela parte de cima, que eu vou chamar de roda-teto de armário, é um upgrade. A construtora, quando ela fez as escolhas desta casa, ela já colocou esse upgrade. Nós temos o backsplash, é um estilo Subway, porém ele é bem longo e eu adoro esse movimento na textura do acabamento. Eles colocaram a iluminação embaixo do armário. Este condomínio é um condomínio só elétrico, então nós não temos gás para aquecer o fogão, mas eu vou ter um fogão bem maior do que o normal e eu sei disso pela largura dessa coifa. Essa coifa está abatida, certamente vai ser trocada. Nós temos os amortecedores nas gavetas. Então, outra coisa que agora eu ia mostrar para a despensa, mas olha só que bacana que é isso. Eu tenho 2 janelas bem grandes aqui na cozinha. O que me ajuda? Olha a quantidade de claridade que entra. Eu sou uma pessoa que adoro ter a pia virada para a janela, mas aqui o cenário fica bem mais agradável. Então, nós vamos ter a despensa. Nessa posição aqui, o lustre já me diz que eles veem uma mesa de jantar.
Eu colocaria ou redonda ou retangular. Aí eu tenho uma sala muito grande, tem mais de 5 metros daquela parede até esta. A construtora já entregou, isso aqui é um upgrade, é onde passa o cabo para que eu suba o cabeamento, e também aqui eles colocam a tomada de energia para que eu possa ligar a televisão. E agora, nada melhor que falar com quem entende, né? Porque eu não entendo muito dessas coisas. E o cabo do modem também tem que subir quando a televisão é uma Smart TV. Então você vai precisar disso, e isso já vem, tá? Excelente. Em outras construtoras, assim como nessa, isso aqui é um upgrade, mas a construtora já previu isso, que é super bom. Eu estou olhando para cima porque nós temos um ponto aqui que vai ser um ponto de ventilador, e a função do ventilador aqui nos Estados Unidos não é fazer vento, e sim homogeneizar a temperatura dentro da casa, é espalhar o ar para que o termostato não fique o tempo inteiro oscilando devido a bolsões de ar em algum lugar. Eu vou ter um linen closet, e aqui é uma posição interessante. Olha, eu tenho 1,65 m, vai. Já tive 1,67 m, acho que eu estou encolhendo. Lá em cima, essas portas têm 8 pés de altura e o teto tem 10 pés de altura, tá? Então tem mais de 3 metros no piso inferior para essa coleção. Lembra que eu comentei que é uma coleção que são as casas que são construídas em terrenos maiores? Então, piso inferior, 10 pés de altura. Lá em cima você vai ver que o teto tem 9 pés de altura e eu posso ter as portas de 8 pés. Materializando a garagem, olha só, 2 carros com uma porta única e o terceiro carro até com uma garagem um pouco mais longa nesta posição. Lembra que eu comento sobre as garagens? Olha só, todas as paredes que fazem divisa com a parte interna da casa são acabadas com drywall, tá? Então, se você olhar, essa parede aqui é todo o corredor e o hall. Aqui a gente está próximo à sala de televisão e aqui é o fundo daquele linen closet. O mudroom seria aqui, porque eu chego do carro, minha bolsa, mochila de escola, enfim, eu consigo deixar sem ninguém ver a minha baguncinha aqui separada. O que mais que nós temos nesse piso inferior? Um quarto e um banheiro completo. Esse quarto é um quarto que a gente sempre considera como um guest room, né? Um quarto de visitas. Pode ser o quarto de um membro da família, não tem problema nenhum. A gente tem um walk-in closet, então eu tenho um armário muito maior. Lembrando que pode ser feita toda a parte de aramado de uma forma diferente ou até mesmo com armários planejados. Antes de eu sair do quarto, olha só, a qualidade do carpete. Eles escolheram um acabamento e um desenho, tem uma textura diferente, é um carpete melhor, ó. Por que a gente comenta que é um guest room? Porque não é uma suíte. Então, esse banheiro aqui serve para ser o meu lavabo, serve para ser o meu pool bath, ou seja, o meu banheiro da piscina, porque eu tenho uma porta super bem colocada nessa posição. Se você construir a piscina, esse é o acesso rápido para o banheiro sem fazer molhadeira. Esse banheiro eu vou destacar 2 itens. Item número 1, janela. Então, o simples fato de a gente conseguir ver o céu lá fora já é uma belezinha. Aqui eu tenho um nicho. Normalmente as construtoras fazem um nicho menor. Aqui você consegue depois colocar de repente uma prateleirinha de vidro e você tem já 2 espaços. Eles mantiveram a banheira, sempre lembrando que é importante você ter uma banheira numa casa americana. As crianças, culturalmente, tomam banho de banheira. Elas não são acostumadas a tomar banho de chuveiro. Esse é o motivo de existir a banheira. E eu tive a oportunidade de trabalhar com uma família americana e eles entraram numa casa que não tinha banheira e eles se assustaram. Ué, mas ninguém toma bath aqui, né? O jeito deles perguntarem. Então, é bem importante a gente sempre ter uma... Mesmo que a gente não goste, mas a gente tem que pensar no futuro, quando eu for revender essa casa,
vai fazer falta. Essa é a porta que eu comentei que dá acesso ao banheiro da piscina. O lanai é um lanai longo, certamente isso deve ser um upgrade, porque ele é a extensão total da casa. Não é um lanai muito largo, mas é de um tamanho de um tamanho excelente para a proposta da casa. A construtora dá a opção de construir uma privacy wall, ou seja, uma parede de privacidade entre os vizinhos, na lateral, tá? Se você recapitular, eu mostrei algumas casas desta construtora e lá você consegue ver o que é essa parede de privacidade que eu comento. Então, aqui agora eu consigo te demonstrar a profundidade desse terreno, tá? E depois, lá na casa modelo, você também já viu essa profundidade, que cabe uma piscina, mas desta posição aqui, eu consigo perceber a largura da casa. E agora entrando da piscina, da futura piscina, o que nós vamos ter aqui? Eu vou atravessar a sala e nós vamos para o segundo andar. Só recapitulando, a gente tem um quarto com um banheiro completo, não é uma suíte, e eu tenho esse flex room, além de normalmente a cozinha e a sala de estar. E agora eu vou pedir que você preste atenção nesse visual do guarda-corpo, tá? Ele é vazado, com uma estrutura metálica e madeira. Então a gente subiu, você percebeu que a escada é toda revestida com o mesmo piso lá de baixo, assim como o loft. Da escada, além do guarda-corpo, o que eu queria mostrar e chamar a atenção para você é o seguinte: nós temos um patamar e nós temos essa janela bem grande. O loft, posição do sofá, dali para cá, porque aqui vai estar a nossa televisão. Novamente eles colocaram essa tomada e o passa-cabo. As janelas eu não preciso nem comentar. A posição dessa casa é excelente, porque eu tenho um vizinho de frente, mas ele está do outro lado da rua, numa distância bem grande. E na verdade, lógico, eu comentei, eu tenho uma vizinha de frente, mas o meu vizinho de frente não está de frente. Eu não tenho um telhado, eu não tenho uma casa, eu não estou olhando para frente de uma casa. Eu tenho uma árvore belíssima e eu tenho a lateral da casa. Então é um visual um pouco diferente, dá uma sensação mais de privacidade para quem está nesta posição aqui. Quando eu comentei que essa é uma casa confortável para uma família de 4 a 5 pessoas, eu diria que para uma família de 4 pessoas. Por quê? Nesse andar eu só tenho 2 quartos e um quarto está lá embaixo. Então eu usaria o quarto lá de baixo, de repente, para um filho mais velho, um adolescente, alguém que quer mais um pouco de privacidade. E aqui, se você tem um filho menor, ficaria mais próximo do quarto do casal. Quando eu saio do quarto, passo pela área do loft, eu tenho esse segundo banheiro. É um banheiro com uma pia super longa. Certamente eu devo conseguir colocar 2 cubas aqui. Eu entendo por que a construtora não colocou 2 cubas, porque eu só tenho um quarto a mais nesse andar, então eu não seriam 2 pessoas que estariam usando esse banheiro. Tá sem o puxador, ajustes normais de construção. Também tenho nos banheiros os amortecedores. A gente vai ter o nicho e, se você olhar, olha só a diferença dos metais. Se eu vir um mais simples na outra casa ou o que eles entregam, eu vou destacar. Quando eu saio do banheiro, passo de novo pela área do loft. Eu tenho 2 portas. Aqui estão as máquinas do ar-condicionado. Tem 2 máquinas, tá? E eu chego na lavanderia. O piso, sempre a mesma continuidade. Eu gosto disso porque dá uma uniformidade na casa, não fica uma poluição visual. Eles colocaram um armário. Não colocaram o tanque, eu acredito que seja possível, eu tenho só que me certificar que eles colocam uma utility sink nesta posição. E certamente você também pode escolher armários sob a máquina de lavar e secar, lembrando da altura que tem que ser baixa para você poder alcançar. E agora a intenção desta imagem é te mostrar o seguinte: olha a altura da porta. Eles escolheram no segundo andar uma altura padrão.
ela poderia ser de 8 pés, o que elevaria o vão, fazendo com que a casa toda aqui no andar de cima fosse mais volumosa, mais arejada, enfim, mais espaçosa. Então você, nesse modelo, nessa série de casas, como eles chamam, dos lotes largos, tem a opção de colocar no segundo andar portas de 8 pés de altura. Nós chegamos na suíte principal e já gostei desse dente aqui porque eu consigo fazer uma área para sentar, de repente dá para colocar uma chaise ou até mesmo um sofazinho. As janelas são grandes, a cama ficaria nessa posição, virada para essa parede. Então eu tenho muita circulação nesse quarto, ele é muito largo. Essa largura aqui é boa, ela flui. E agora eu chego, né, no banheiro, né, 2 cubas, todos os acabamentos são upgrade mesmo, eles estão com o quartz largo, eu tenho uma janela grande, me traz bastante claridade e eu consigo ver o centro de Orlando. Então, nós temos, isso é interessante, às vezes eu tenho o que a gente chama de frameless e às vezes é o que eu tenho toda a moldura. Esse aqui eu tenho uma semi-moldura, tá? Eu não tenho nada nas portas, porém eu tenho essa estrutura de sustentação, né? Onde eu coloco a dobradiça aqui como acabamento. Vou ter o nicho e os metais, né, misturadores também são bem bonitos. E esse closet, eu estava medindo aqui, ele tem aproximadamente 4,5 metros por 2,5 metros. Então a gente tem quase 10 metros quadrados só de armário. O nome dessa planta chama-se Frankfield. Ela tem a possibilidade de você ter ela como 3 quartos ou 4 quartos. E há uma possibilidade de conversão de um dos espaços em mais um quarto. 3 vagas de garagem, 2 andares. Essa casa que eu te mostrei está disponível para venda. Ela não é uma casa vendida, ela é uma spec home. E o que é o bacana dessa spec home? O valor dela é de R$ 729.995. Esse preço já está contemplando um incentivo que os compradores que estão construindo novas casas têm de $45 mil. Então eles reduziram o valor desta casa em $45 mil. Neste momento, nós estamos em fevereiro de 2024. Esse condomínio ainda não foi lançado, será lançado amanhã. A construtora está dando $7.500 de incentivo para closing costs se você usar a empresa de financiamento deles. E como essa casa é uma casa que está pronta, está à venda, se você gostou dela, eu recomendo que você converse comigo para que a gente possa entender melhor o teu perfil, se esse é o tipo de imóvel que se enquadra para você, se essa é a localização que você procura. E eu te convido a continuar assistindo o canal, porque os próximos vídeos serão em lotes menores e eu vou te explicar mais sobre essa região.